Salve, salve! Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lenerson Polonini, da Companhia Nova de Teatro. É um coletivo baseado há 19 anos aqui em São Paulo, que trabalha com teatro experimental, com pesquisa, com pensamento. Nessa quarentena, nós resolvemos criar um espaço de reflexão, de debates, de conversas, convidando diversos pensadores, pessoas do campo político, atores, artistas, acadêmicos, convidando essas pessoas a refletir e pensar caminhos e estratégias para um momento tão sensível e delicado como esse que nós estamos passando, não é? Essa semana nós conversamos com o Otto, abrimos a semana conversando com ele, foi uma conversa maravilhosa, e hoje nós temos o prazer de conversar com o Juca Ferreira. O Juca é sociólogo, ex-ministro da Cultura nos governos Dilma e Lula, também foi secretário de Cultura na cidade de São Paulo, na gestão do Fernando Haddad, e também foi secretário de Cultura em Belo Horizonte, recentemente. O Juca já deve estar aqui. Lembrando que essa conversa ela fica registrada no IGTV e depois nós colocamos essa conversa disponível também no YouTube, porque nós entendemos que esse é um debate público, portanto, deve ficar público para que as pessoas possam aproveitar, possam refletir, não é? E é isso. Juca, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Tudo bem? Você tá de lado para mim. Você acha que você consegue ajeitar? Assim, Maravilha. que é melhor? Assim tá ótimo. Assim tá ótimo. Juca, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu É um sei prazer. sei que você tem uma agenda muito concorrida, mas sei que você é um homem de sangue baiano e que adora uma boa conversa, adora um bom debate. Já vou deixar aqui para você um abraço que o Otto mandou eu transmitir para você. Falou que você é um brother. Você sabe que história é essa de brother? Não sei. É que quando começou o Pelourinho a polarizar o movimento negro, a luta contra o racismo em Salvador, era brother para lá, brother para cá. Aí um dia eu perguntei, vem cá, por que não diz irmão? Aí o cara disse, irmão todo mundo é, porque tudo é filho de Deus. Brother é aqueles mais chegados. Muito bem. Eu aprendi essa. Essa é a história. Juca, tem uma pauta aqui para conversar contigo. Claro, no âmbito da cultura, né, das políticas públicas, e você é uma pessoa que tem contribuído de forma decisiva para a implementação de políticas públicas importantes, não é? Tanto no âmbito federal quanto no âmbito municipal, São Paulo, Belo Horizonte. Mas eu acho que antes de falar disso, né, eu queria saber da tua visão aí como sociólogo, como pensador. A gente experimentou durante os governos Lula e Dilma, a gente experimentou anos bem interessantes aqui no país, né? De conquistas sociais, de reconhecimento de movimentos importantes, não é? Para a cultura. A gente experimentou um período de inclusão social muito importante. E desde o impeachment sem crime, não é? Desde desse período onde a presidenta Dilma ela foi empichada, nós
vimos a derrocada, não é, do sistema democrático, das conquistas. Como é que você vê o Brasil hoje, Juca? Olha, o Brasil não está bem. Qualquer aspecto que você analisar, o Brasil está passando dificuldades enormes. Eles afastaram a presidenta Dilma de uma forma ilegal, uma presidenta legítima, eleita pela maioria. 2 dias depois, o presidente do PSDB, o Aécio Neves, disse: não vamos permitir que esse governo governe o país, e iniciou um processo de boicote e obstrução de tudo que o governo tentava fazer. E foi arregimentando, criou, em linguagem militar, cerco e aniquilamento. Essa foi a estratégia. O judiciário, o parlamento, a Lava Jato, a imprensa que hoje está arrependida, foram atiçando a opinião pública, manipulando a opinião pública, criando um clima favorável a uma interrupção do governo da presidenta Dilma. Interromperam e, longe do que eles disseram, tira a Dilma que tudo melhora, tudo piora. Hoje nós estamos vivendo 3 crises ao mesmo tempo. A crise da pandemia, que é grave, que o governo é omisso, que o presidente é um errático, cada dia tem uma novidade, não quer compreender que a ciência tem primazia no momento desse de enfrentamento de uma enfermidade nova que ataca mundialmente, a Covid-19. Ele prega a desobediência às regras da Organização Mundial da Saúde, tem deliberadamente tentado desmoralizar a ciência e todas as ações dos médicos, infectologistas, cientistas. O Bolsonaro questiona, ele e Trump inventaram aí um remédio que a ciência já disse que não tem efeito positivo, pode até matar. Trump está dando para o Brasil os remédios, cloroquina, os comprimidos que eles tinham fabricado estão mandando para o Brasil. O Exército começou a produzir por um preço caro, mas começou a produzir. Então, e nós estamos virando o epicentro dessa pandemia. Hoje o Brasil é o 2º país com mais mortes e com mais contaminados por essa irresponsabilidade do nosso presidente. E ele insiste, vai pulando de uma para outra. A justiça agora está tentando discipliná-lo. Para ir para a rua vai ter que ir de máscara. Isso, o presidente sendo obrigado pela justiça. Porque o nível de responsabilidade é tanto que não dá para permitir essa loucura que ele vem produzindo. Nós estamos vivendo uma crise econômica que a cada dia está se agravando. A economia brasileira vai regredir de 8% a 11%. É claro que a pandemia prejudica a economia, mas a nossa crise vem de antes. O Guedes, o ministro da Fazenda, trabalha com um receituário neoliberal, que é redução do Estado, venda dos ativos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras. Eles querem vender tudo. E desregulamentação da economia, e liberdade absoluta para o capital privado. Então, isso não deu certo em lugar nenhum do mundo. A Argentina tentou, saíram rapidamente com a votação maciça do atual presidente, que é de centro-esquerda, e em todos os lugares que tentaram implantar esse receituário neoliberal, não deu certo. E o pior no Brasil é que é bem selvagem mesmo. Eles estão retirando direitos sociais, modificaram a legislação trabalhista
estão destruindo a Previdência Pública, tentaram e iam começar a destruir o SUS. Imagine se essa pandemia chega e o SUS já não existe. Em vez de 50 mil pessoas, o número era bem maior, porque, na verdade, é o SUS que está salvando a população brasileira, com todas as suas dificuldades. Então, essa crise econômica ainda não atingiu também o máximo. Falam os economistas que a economia vai cair de 8% a 11%. Só para você ver a gravidade, o máximo que nós já tivemos em outras crises econômicas foi menos de 4% de uma redução da economia. Então, vai ser o quê? Fome, miséria, desemprego, falência de empresas. É isso que está nos esperando aí nos próximos meses. E a crise política. O país está acordando, está vendo de que elegeram um cara que não tem a menor condição de dirigir o país. Nem ele está querendo dirigir país nenhum. Tente se lembrar de uma coisa boa que eles fizeram. Eu tentei, eu digo, não, eu não quero parecer um sectário, vou ver. O que é que Bolsonaro fez de bom? Não consegui, porque não tem, ele não governa. Ele é errático, ele está muito mais interessado na próxima eleição e estimular o conflito, armar a população. Então é o seguinte, enquanto esse homem estiver no governo, dificilmente nós levantaremos o país. O país vai continuar afundando, porque 3 crises de uma vez só, a crise política, a crise econômica e a pandemia, está nos levando para o buraco. O mundo hoje olha o Brasil rejeitando. As grandes potências capitalistas disseram que não vão mais comercializar nem investir no Brasil se continuar destruindo a floresta amazônica e o meio ambiente em geral. A opinião pública considera o pior presidente do mundo. Ele foi eleito. Os jornais, os grandes jornais do mundo, hoje mesmo o New York Times senta a borracha nele. Então a gente virou seres repelentes. Ninguém quer a gente nos seus países. Os Estados Unidos está proibindo a entrada de brasileiros. A Europa também, não só por estarmos no nível de contaminação muito alta da Covid-19, também por esse desgaste monstruoso. Nós viramos os vilões do planeta. Quando a gente está saindo de um período Lula e Dilma, Lula botou o Brasil num patamar de player mundial, de potência emergente, viramos a 7ª economia do mundo. Lula é respeitado por todos os chefes de Estado, pela rainha da Inglaterra, pelo Obama, pelo presidente da Rússia, pelos presidentes e primeiros ministros dos países árabes, pelos nossos irmãos aqui da América Latina. Todos respeitavam o Brasil e o governo. Agora a gente uma desmoralização gigantesca. Eu tenho me correspondido com pessoas fora do Brasil, porque eu morei 10 anos fora do Brasil por força do exílio. Depois do governo Lula, eu fui trabalhar como embaixador especial de uma organização intergovernamental chamada Secretaria-Geral Ibero-Americana. Morei 2 anos na Espanha. E meus amigos dizem, está um horror a imagem do Brasil. Vocês vão ter que fazer... Acho que a gente vai ter que pegar todas as mães de santo no Brasil para dar um banho de folha aqui nesse país, de helicóptero, de avião, para ver se a gente tira essa urucubaca que nós adquirimos com esse presidente absolutamente negativo, nefasto, atrasado, pequeno. Então, nós estamos vivendo um momento, talvez seja o momento mais difícil da República. E olha que pode piorar, esse é que é o grave. Se ele lograr fazer esse movimento de um golpe dentro do golpe, como ele está tentando, ainda bem que a justiça cercou ele e talvez arrefeça os ânimos dos militares de acompanhar Bolsonaro nessa aventura. Mas se ele conseguir, nós vamos entrar numa faixa de regime autoritário que nós nunca vimos, porque nós tivemos um regime muito autoritário que torturou, matou, mas o que Bolsonaro quer tem características fascistas, com
milícias armadas, censura absoluta à imprensa, aos artistas. Ele declarou guerra. Como é que um presidente que declara guerra à cultura e à arte no seu país? É inacreditável. Agora, não é hora de tristeza, não é hora de depressão, pelo contrário, é hora da gente mostrar nossa indignação e começar a nos articular amplamente. Hoje eu vi uma boa declaração do prefeito de Salvador, o ACM Neto, dizendo que se aliará a quem for à esquerda, ele é do DEM, né? Sim. Se aliará com a esquerda para frear essa possibilidade de um golpe e de mais um atropelo na democracia brasileira. Muito bem, Juca. Eu acho perfeita a sua análise e, emendando com esse teu raciocínio, eu fiquei refletindo aqui sobre 2013, que muitos do campo progressista falam que aconteceram vários erros ali, justamente porque não tinham lideranças, não é? E ali, naquele momento, essa nova direita, extrema-direita, ela se fez ali, não é? Então, as pessoas compraram o discurso autoritário, né, do Bolsonaro e de outras lideranças na época, mas muitos apontam que 2013 foi o gestor essa extrema-direita. Você concorda com isso? Em parte. Porque, na verdade, é o seguinte, 2013 é produto de uma preparação meticulosa, um ensaio. 2013 foi um ensaio. Mas, quando começou a mobilização, era uma insatisfação, uma sensação de que o Brasil podia ser melhor, que os serviços públicos... As primeiras demandas nas primeiras manifestações eram por serviços públicos de qualidade, mas tinha ali dentro o embrião de um projeto de direita fascistoide. Eles se mexeram de uma forma muito articulada e conseguiram criar uma resistência da rua aos partidos de esquerda e às lideranças populares que apoiavam o governo. Eles conseguiram ali uma vitória política. Agora, tem um lado do Brasil que a gente demora e resiste a admitir. Tem aí uns 20% de brasileiros que são protofascistas. São racistas, homofóbicos, misóginos, são contra a democracia, aceitam a desigualdade social do Brasil, que é uma das maiores do mundo, como algo natural. A gente conhece essas pessoas, muitos de nós têm na própria família. Eles, na história brasileira, desde o golpe de 64, desde o fim da ditadura, eles estavam quietos, meio desmoralizados, meio de crista baixa, mas 2013 deu uma levantada e fizeram um cerco gigantesco. A mídia, toda a mídia brasileira, não é só a Globo, não, toda a mídia brasileira, batendo diariamente numa tese falsa, construída, de que o PT era o demônio do Brasil, que o PT tinha inventado a corrupção, que era uma corrupção generalizada. É uma mentira deslavada. Eu vi um debate ontem, ou anteontem, de um deputado do Rio Grande do Sul, numa live com Ciro Gomes, Cristóvão Buarque e Boulos. O cara dizia com uma cara de que estava dizendo a verdade. No Ministério da Cultura tinha muita corrupção, usavam a Lei Rouanet. Eu quase mato esse sujeito na minha cabeça de como é que diz uma mentira dessa. Primeiro, assim, mesmo que quiséssemos, e não é o caso, nós fomos absolutamente respeitosos à coisa pública, mas a Lei Rouanet funciona assim. O Ministério diz que aquele projeto está dentro, se enquadra na lei, mas quem libera, quem aprova, são os departamentos de marketing das empresas.
Então, por exemplo, eles acusaram de que a gente favorecia Chico Buarque, Caetano Veloso. Chico Buarque nem show estava fazendo, nunca pediu dinheiro, nunca apresentou projeto. Caetano é um artista normal que atua na esfera da indústria cultural e, evidentemente, os seus produtores apresentaram um projeto, mas tudo dentro da lei. E como é que você vai inviabilizar ou ilegitimar a presença de Caetano Veloso na nossa... Então, são mentirosos, construíram em cima de fake news, fora as fake news, atacando as pessoas, falando em mamadeira de piroca, é um horror. E são eles. É Damares, é esse que é ministro das Relações Exteriores, de Meio Ambiente, os ministros, os 3 que passaram pela educação, o próprio Bolsonaro, seus filhos, tinha uma máquina de fake news que o erro deles foram muito ambiciosos. Como eles querem dar o golpe dentro do golpe, eles começaram a atacar as instituições do Estado, STF e tal, e aí se deram mal, porque aí o STF tem poderes, está investigando e está descobrindo quem está por... É uma máquina programada, milhões de e-mails e todos os aplicativos são vítimas da ação deles, e quem opera isso esses bandidinhos filhos de Bolsonaro, junto com esse que foi preso agora e junto com o outro. Quer dizer, é um escândalo reduzir o Brasil a uma republiqueta de bananas, sem projeto, sem perspectiva. Qual é o projeto que esses caras têm? É só repressão. Eu outro dia brinquei, mas é verdade. Eles podiam largar o governo, que eles não mexem com isso, não sabem, e abrir uma empresa de demolição. Demolição, eles sabem. Vão fazer sucesso no mercado. Já pensou? Bolsonaro, pai e filho... apresenta seus serviços para demolir qualquer obra que você... E seria um sucesso, que é só o que eles sabem fazer. Estão destruindo o país, estão destruindo o país. E não é possível que o Brasil, o povo brasileiro, fique parado assistindo a esse processo de destruição. É preciso constituir uma grande frente, uma frente democrática, ampla, até com os que apoiaram ele no início. Eu acho que nós não podemos ter plurido de dar as mãos a pessoas que apoiaram o Bolsonaro por algum motivo, porque acreditaram nas mentiras, porque tem uma mentalidade conservadora, porque tem medo da igualdade, porque tem medo que os homossexuais conquistem direitos legais, porque não gostam dos negros, são racistas. É preciso constituir uma frente ampla e a esquerda tem que se unir para conduzir esse processo de restauração da nossa democracia. Quando você fala na frente ampla, Juca, eu fico refletindo aqui que não é um momento agora de purismo, não é? Porque se esses fascistas, né, implementam esse golpe dentro do golpe, não é? E daqui a pouco a gente não vai poder nem mais discordar um do outro, não é? Então eu acho que tem setores da esquerda, do campo progressista, que não acordaram ainda e não perceberam a gravidade da situação, não é? Então, agora é o seguinte, a história do Brasil tem uma constante, que é nossas elites, quando veem que a vaca está indo para o brejo, eles se antecipam e fazem um acordão para contornar a crise que iria expor as tripas do sistema brasileiro e se recompõe na sociedade. Essa armadilha a gente tem que evitar. O presidente Lula estava absolutamente certo de não assinar aqueles manifestos que lhe apresentaram. O manifesto não dizia se deveríamos tentar afastar o Bolsonaro, o manifesto não dizia que caminho nós deveríamos tomar. O manifesto era insípido, inodoro e já veio todo escrito. Se você está buscando construir uma frente, você tem que disponibilizar a construção das principais propostas,
para que seja o próprio momento de constituição dessa sinergia. Mas já veio tudo pronto. E 15 dias depois, esses mesmos disseram de que são contra o impeachment e, por isso, iam se recolher. Ou seja, essa armadilha a gente não pode... na Bahia tem uma expressão ótima. Chega de amassar barro para faraó. Eu acho ótimo isso. Chega de amassar barro para faraó. Nós temos que ter uma lucidez de dar as mãos para os diferentes da gente, mesmo os que apoiaram inicialmente esse processo golpista, mas não dá para a gente se diluir, entregar nossa credibilidade e enganar o povo, levando para verdadeiras armadilhas, eu diria. É preciso constituir algo sério. Você tem razão. A situação é gravíssima. A gente pode se bater aí na frente com uma situação que... E quanto mais tempo esse camarada demora no governo, mais destruição do país, mais destruição da nossa economia, mais destruição do Estado brasileiro, mais destruição da superestrutura legal, que demorou décadas e décadas. Tem algumas coisas que eles estão destruindo, que é da época de Getúlio. Então é o seguinte, é preciso estar atento, porque a situação não está graça. Bom, agora, né, entrando no campo da cultura, o que aconteceu, né, Juca, com o Ministério da Cultura é algo que nem nos meus pesadelos eu sonhava, pensava nisso. Porque, vários ministros que não têm absolutamente nada a ver com... Já nem são mais ministros, né, que acabaram o ministério. Mas... exato, quer dizer... E pessoas que prestam um papel vergonhoso. Regina Duarte tatuou na biografia dela uma passagem vergonhosa pelo governo Bolsonaro. Esse rapaz que entrou aí, coitado, está buscando uma certa notoriedade, mas não vai demorar muito de se queimar com seus colegas artistas e com a sociedade brasileira. Aquele que eles botaram na Fundação Palmares, aquele homem, eu não sei, eu acho que Bolsonaro tem a chave da porta do inferno. Quando ele está precisando dar uma aprontada brava, ele vai lá, abre, pega alguém e traz. Aquele homem, de onde saiu aquele homem que diz que a escravidão foi boa para os africanos, que eles puderam viajar para o Brasil, que os negros no Brasil são só 8%. Esse homem é o suprassumo da perversidade, da maldade, do maltrato, contra os seus próprios semelhantes. A Damares parece assim, não é uma louquinha, louquinha, mas na verdade é do mal. Você viu a participação dela na reunião? Ela quer prender prefeitos e governadores. Ela é fascistoide mesmo, com todo aquele ar de freirinha doidona, mas que vê Jesus em cima da goiabeira. Tudo isso é conversa fiada. E, para mim, os mais perigosos é Guedes, a ministra da Agricultura. Tem um lado aí que não faz essas gaiatices, porque estão ocupados fazendo perversidades. Pode crer. Esse lado, e infelizmente, esse lado aí é que volta a sua pergunta. Essa turma não nasceu em 2013. Na verdade, essa turma é um percentual do Brasil. Jabuti não sobe árvore, né? Quem botou o Bolsonaro, quem criou esse processo, quem fomenta esse processo, quem financia esse processo, quem apoia, é o capital financeiro, é o capital agrário, que não precisam sujar as mãos, porque tem uma turma da pesada a seu serviço. Eles podem até dizer deselegante, eles podem fazer críticas pontuais ao comportamento de Bolsonaro, mas são eles que sustentam.
Foi eles que botaram lá. São eles que ameaçam o país permanentemente com o retorno das Forças Armadas para o governo. Então, é uma situação complexa. Agora, eu sou otimista. Eu vejo que a situação é dura, mas o Brasil é bem maior do que esse projeto medíocre, nefasto, pequeno, retrógrado. Não corresponde aos anseios, demandas e à sensibilidade do povo brasileiro. O povo brasileiro gosta de viver, gosta de alegria, gosta do prazer, gosta da beleza. E esses caras se incomodam com isso. Eles têm um incômodo imenso com as liberdades que a humanidade conquistou e que, de alguma maneira, vivencia no século XXI. Eles querem regredir lá para o tempo de Dom João VI, sei lá quando, e tentar algo que é impossível. Você acredita que eles vão conseguir que as mulheres voltem a aceitar o mando dos machos em casa, na rua, no espaço público? Você acredita que os negros vão abrir mão da luta pela igualdade e vão aceitar essa submissão racista? Você acredita que os homossexuais vão voltar para o armário e desistir de conquistar o direito de serem o que são sem serem molestados? Nada disso vai acontecer. Na verdade, eles estão criando uma situação falimentar para o país e de quebra da coesão social. Isso é que eles estão preparando. É por isso que ele quer armar as milícias. Sabe que há coisa de um mês atrás, ele liberou a compra de arma pesada sem precisar notificar o Exército. Ou seja, a perda do controle do armamento. Eu não sei como é que as Forças Armadas aceitaram isso. Porque isso é quebra do monopólio das armas, armar milícias de fazendeiros, milícias urbanas, protofascistas, milícias religiosas que já começam a aparecer. Ou seja, está se criando um cenário que é preciso interromper esse cenário. O brasileiro está brincando, nós estamos na beira do abismo. Então, é preciso construir algo muito bom para recuperar a possibilidade do país ser feliz, realizar as demandas e necessidades da sua população, reduzir a desigualdade, caminhar na direção de uma democracia, enfrentar a questão da sustentabilidade. O Brasil é o país mais mega biodiverso do mundo, ou seja, que tem a maior biodiversidade do mundo. Esses caras querem destruir. Eles querem aquela madeirinha ali, eles são mesquinhos. Eles não estão à altura do país. Não estão. Então, não dá para ficar vacilando. Ah, não, é presidente. Presidente de um cacete. Foi eleito de uma forma ilegítima, onde o candidato que queria ganhar foi afastado artificialmente por esse Sérgio Moro, entende? De uma forma completamente ilegítima, aquelas revelações que foram disponibilizadas publicamente de como eles planejavam a condenação de Lula. É para tirar Lula do processo. Eles dizem, inclusive, não, o Moro diz, eu vou condená-lo antes do processo eleitoral. Ou seja, como é que você pode considerar legítima a eleição que usaram fartamente fake news e que artificialmente retiraram o candidato que ia vencer a eleição? É jabuticaba isso. É a destruição do processo democrático, né? E a gente está colhendo tudo isso, né? O Brasil ele entrou num ciclo de desgraças, né? Que estão nos assolando agora. Agora está vindo uma nuvem de gafanhoto, você viu? Exatamente, está vindo uma nuvem de gafanhoto. Juca, gigantesca. Como é que... Pô, eu fico refletindo aqui que é um projeto fascista, né? Atacar o pensamento, atacar os artistas, os intelectuais, os cientistas, os historiadores, os sociólogos, não é? Você ataca a inteligência, né? Isso é um projeto, né? Quer dizer, isso é uma das frentes desse projeto.
como que nós humanistas, não é, desse país, como que nós reagimos a isso? Como que nós devemos reagir? Olha, primeiro, indignação. Não dá para negociar, eu estou triste, estão destruindo meu país. Triste o cacete, tem que mostrar indignação, mostrar disposição de enfrentar a situação. Porque um dia vai buscar as pessoas dentro de casa. Vão cercear a liberdade das pessoas dentro de casa. Eles não mostram nenhum limite, nenhum pudor. Então é preciso que se construa o pensamento democrático. Ele precisa não tolerar os intolerantes. Não pode tolerar intolerante. Isso é corrosivo, é destruidor, inviabiliza a convivência social pacífica. Eles estão também, outra frente que eles estão fazendo é desmoralizar as instituições. Eles botam pessoas que são contra aquela política pública. O ministro do Meio Ambiente é contra a proteção do meio ambiente. Ele é a favor dos madeireiros, do agronegócio, dos que trabalham com mineração. A ministra que cuidaria da dimensão social, a Damares, é contra a igualdade das mulheres e dos homens, é contra os direitos dos homossexuais, é contra os negros. O ministro de Relações Exteriores quer que a gente coma na mão do Trump, não é nem dos Estados Unidos, é do Trump. Eles estão fidelizando o Brasil a todas as bobagens de Trump, que às vezes nenhum país tem coragem de acompanhar, o nosso está acompanhando. Nós quebramos uma tradição que veio desde quando foi criado o Estado de Israel, de lutar pela paz no Oriente Médio, de reconhecer os direitos dos palestinos e dos judeus, trabalhar pela paz, combater o militarismo e o expansionismo do Estado de Israel sobre o território. Quebraram, agora nós somos aliados de Trump, que só faz balançar a cabeça. O Brasil agora se negou a assinar o manifesto ao nível da ONU contra as fake news. Então, eles estão desmoralizando o Estado brasileiro, para dentro e para fora. Vai chegar o momento que a gente vai estar se deixar esse negócio correr, com a coesão social enfraquecida, desmoralizados como país, com uma crise econômica gigantesca, território para cenário barra pesada. Eles eu fico pensando no papel da cultura nesse lugar, né? Das artes. Não é um momento de, agora que nós vamos ter eleições municipais, não é um momento da gente já começar a fincar essa bandeira e colocar a cultura nas agendas desses projetos administrativos, políticos, no âmbito municipal, não é? Porque eu fico pensando nesse lugar, né? É tanta fake news, que é preciso que a gente traga de novo a cultura e a educação para a centralidade desses projetos. É isso. Porque senão Essa não é uma possível. luta. Essa é uma luta importante. Mas os artistas estão brilhando, viu? O posicionamento da grande maioria da área cultural, dos artistas, dos técnicos, dos gestores, é de resistência, é de manifestar oposição a tudo isso que está acontecendo, a resistir à destruição da Ancine, da Cinemateca. Há uma resistência contra também a destruição do IPHAN, que é uma instituição de Estado, que é importantíssimo, que tem um know-how gigantesco e que representa a possibilidade da preservação da nossa memória histórica e cultural. Eles estão destruindo. Eles querem destruir a Casa Rui Barbosa, a Fundação Casa Rui Barbosa, a Funarte.
A Palmares, não botaram aquele cidadão lá à toa, né? Mais corrosivo e destruidor que ele, eu não consigo imaginar. Só se trouxer um capeta em pessoa. Só se quando ele abrir a porta lá trazer o Sete Pele para fazer o serviço, porque eu não vejo possibilidade de uma situação mais dantesca e maléfica e nefasta do que essa que a gente está vivendo. Outra é mentir, caluniar as grandes personalidades de esquerda. Eles estão tentando desmoralizar Paulo Freire, só que eles são bem menores do que Paulo Freire. Eles ficam atacando Chico Buarque, Caetano Veloso, e nós perdemos, durante esse período agora, recente, um gigante mundial que é João Gilberto. Nem uma palavra do governo, nem formal para dizer assim, lamentamos a morte do grande músico João Gilberto. Nada, zero. Eles não estão nem aí. Aldir Blanc, que agora dá nome à lei Aldir Blanc, de emergência cultural. Que é outro gigante. A Regina Duarte nem sabia quem era Aldir Blanc. É triste isso. É triste, mas não podemos introjetar essa tristeza que eles querem produzir. É indignação, o movimento mais correto diante da situação que a gente está vendo e que pode nos levar à possibilidade de sair mais rapidamente dessa situação é indignação, é não conciliar, não aceitar, não se submeter, é enfrentar uma situação que é de uma gravidade gigantesca. Eu tenho a impressão que eles têm como projeto destruir o Brasil como projeto de nação. Lembra, Porto Rico já foi um país independente. Uhum. Virou um Estado americano. Uhum. Perdeu a autoestima, perdeu a coesão. Aí foi a coisa mais fácil do mundo. Fizeram um plebiscito, uma maioria relativa optou por fazer parte dos Estados Unidos. Pergunta lá se melhoraram a vida. Pioraram. Mas essa perda de sentido, de sentimento de pertencimento, da grandeza do país, da viabilidade. Se tem um país no mundo que é viável, é o nosso. E os caras estão destruindo, estão criando um ambiente de fim de... Mas isso que você falou, né? Pelo menos nós, da área cultural, nós estamos muito combativos nesse sentido, né? Então, são manifestações, as pessoas estão indo para as redes, está acontecendo um movimento também, que embora a gente esteja na pandemia, né, as torcidas organizadas se colocando aí na vanguarda das manifestações, reivindicando, enfrentando, combatendo. Então, eu acho que isso, em pouco tempo, eu acho que tem aí uma resistência que vai ganhar as ruas. Né? É uma questão de tempo. Eu não tenho dúvida. Agora, está faltando que os partidos se mobilizem, saiam de uma certa perplexidade, que nossos líderes maiores, que são capazes de galvanizar um movimento pela democracia, também precisam dar as mãos, independente das diferenças, e dar as mãos até a quem não é exatamente uma pessoa comprometida com um programa de justiça social, mas é preciso deslocar esse governo, é preciso enfrentá-los, é preciso... Agora, outro dia uma pessoa estava dizendo isso e tem razão, são tantas frentes. É a luta contra o racismo, defesa dos povos indígenas, é a luta da saúde, é a luta pelos direitos institucionais, são as lutas culturais todas. Eles abriram muitas frentes, exatamente para criar uma situação de terra arrasada. A gente vai precisar definir uma estratégia de contenção
dessa sanha destruidora do governo Bolsonaro. Juca, como você tem visto assim a cobertura tanto da mídia tradicional quanto a mídia alternativa aos acontecimentos do país? Olha, eu acho que aconteceu alguma coisa de uns 2 meses para cá e que está se acelerando. A grande mídia que ajudou a botar Bolsonaro lá, que cercou o PT e as esquerdas com um discurso extremamente antidemocrático, reverteu, porque eles serão atingidos também. E Bolsonaro não esconde que quer fazer um deslocamento na grande mídia brasileira e colocar a Record em primeiro lugar. Ele tem dito isso. E tirar a Globo da situação que ela conquistou nessas décadas todas de existência. Então, eu nunca tinha visto tanto debate sincero, aberto. Agora, eles ainda mantêm o cacuete de quem sempre teve sobre a asa do autoritarismo. Por que não chamam Lula para os debates? Por que não chamam o PT? Estão agora chamando um ou outro assim, mas não dá para você discutir o destino do país sem discutir as referências do partido que tem mais de 30% da população como base consolidada. Não dá. Tentaram acabar com o PT, não conseguiram. Tentaram desmoralizar Lula, não conseguiram. Então, assim, nesse movimento reverso de fazer as pazes com a democracia, a grande mídia tem que chamar os quadros petistas e de esquerda em geral para os debates. Não pode fingir que não existe. Isso o povo percebe. Agora, a internet tem também cumprido um papel, eu gosto desse termo que eles usam, de comunicação contra-hegemônica. Eu acho interessante esse projeto, porque, de alguma maneira, estão furando bloqueios, estão apresentando questões que passariam desapercebidas. É muito importante, por exemplo, a mídia ninja, jornalistas livres, a própria morte do George Floyd, que eclodiu nessa grande revolta, nessa grande comoção no globo, foi feito ali de um celular, um registro jornalístico ao vivo ali, Mas aqui para nós, até que a cobertura da Globo, pelo menos, foi boa desse aspecto aí. Sim, sim. A gente teve uma noção da indignação do mundo inteiro. Você não sabe minha alegria aqui vendo os jovens belgas derrubando a estátua daquele Leopoldo II, que colonizou de uma maneira brutal o Congo, matou milhões de congoleses, cortou as mãos de centenas de milhares, enforcou crianças negras, engaiolou criança para os filhos dos belgas brincarem como se fossem animaizinhos. Às vezes eu vejo assim, não podemos destruir a memória, quando arrancam uma estátua dessa, é uma parte da memória. Tem uma parte da memória que tem que ser extirpada mesmo. Nós não podemos cultuar o crime contra a humanidade, o racismo, o genocídio. Tem uns aqui no Brasil também que merecem saírem da esfera pública. Adorei também na Inglaterra quando os jovens ingleses laçaram o pescoço da estátua de um escravagista que traficou mais de 80 mil africanos para as Américas. Morreram 18 mil na viagem e ele jogava no mar. Dizem que os
tubarões mudaram a rota, tal era a quantidade de corpos no mar durante essa época. Uma pessoa dessa não pode estar com uma estátua na esfera pública e uma Claro. plaquinha embaixo. Ele foi... Não, eu acho que a humanidade tem uma possibilidade de se libertar de um passado extremamente criminoso e que agride a nossa condição de seres humanos. E como que você acha que tem que ser essa discussão, Juca? Já que você tocou nessa questão das referências, dessas referências brutais, escravagistas, não é? Como é que a gente tem que tratar, então, dessas questões agora? Por exemplo, estamos falando do Borba Gato, estamos falando dos bandeirantes, não é? É disso que a gente está falando. A Alemanha optou por um caminho. Essas estátuas foram para dentro de museus. Tem um museu do Holocausto, tem mais de um, onde estão ali as figuras proeminentes, os discursos, as promessas, filmes, documentário das grandes manifestações. Você vai para aquele... Eu fui em Frankfurt. É impressionante como eles contavam com a adesão de boa parte dos alemães, como eles conseguiam manipular a sensibilidade e a opinião pública. Mas não estão na rua sendo cultuados como grandes homens. Lá não é possível fazer impunemente propaganda do nazismo. A gente tem que tomar um caminho. O Brasil tenta... Você tocou num ponto que é um ponto que eu estou refletindo muito nesse momento. São incongruências com a convivência democrática que o Brasil tenta contornar. É possível construir democracia com essa matança de jovens negros nas periferias? É possível? Não é possível. Não é possível. Mas a sociedade finge que não é um assunto seu, porque lá na periferia são jovens negros que estão morrendo. Então, as pessoas de classe média, as pessoas que estão incluídas, não demonstram muita sensibilidade. Às vezes lamentam quando veem que uma criança tomou um tiro da polícia dentro de casa. Mas é preciso eliminar isso, acabar com isso, enfrentar esse grave problema das polícias militares no Brasil. E aí por aí lá vai. Tem uma série de situações que corroem a nossa democracia, que inviabilizam a convivência democrática, que marginalizam parcelas gigantescas. Os negros são maioria no Brasil, mesmo que não fossem, mas são. É preciso ter uma lucidez de que não há sociedade democrática sem incorporá-los em pé de igualdade com os não negros. Totalmente. Não é possível aceitar a restauração da censura, como Bolsonaro quer fazer. Então, um novo pacto político, porque o que nos possibilitou sair da ditadura está rasgado. Aécio rasgou e depois a turma veio atrás e acabou de rasgar esse pacto político. É preciso recompor um pacto político democrático no país. Aí Lula tem toda a razão quando não quis assinar aquele manifesto. Qualquer ação política conjunta, qualquer pacto político tem que definir qual é a perimetral da nossa democracia. O que está fora e o que está dentro, ou seja, o que é inaceitável e o que precisa ser construído no Brasil para que a gente nunca conseguiu consolidar a democracia. Quando começa o povo a desfrutar de alguns direitos, a sociedade começa a institucionalizar direitos, aí vem uma onda e acaba com tudo, a gente passa um período sofrendo um regime autoritário. Desde a República a gente está nessa agonia. É desde a República que a gente não tem uma estabilidade democrática. Eu morei exilado 8 anos na Suécia, 7 anos e cacetada. Os sociais-democratas
vencer uma eleição depois da outra por mais de 50 anos. Questionou a democracia, nem é preciso alternância de poder. A alternância é um recurso que a população tem quando não está contente com quem está governando, elege na próxima eleição seus adversários. Mas se está gostando e quer manter o que permitiu a Suécia se desenvolver e ser um dos países mais democráticos do mundo, foi exatamente a insistência num projeto de igualdade social, de democracia e de liberdade. A Suécia, quando os sociais-democratas ganharam pela primeira vez, era um país que não era industrializado. E imagine o que é a agricultura num país que tem 8 meses de muito frio e de neve. Eles tiveram a sabedoria de construir um pacto nacional onde o capitalismo incorporou na sua estrutura jurídica e funcional a presença dos trabalhadores. Então, foi lá que nasceu essa ideia de que um certo número de pessoas, se não me engano, 5.000, assinam por um projeto, o Congresso tem que discutir. A ideia do ombudsman, que é uma função de, em nome da sociedade, vigiar os poderes públicos e poder indicar coisas erradas que precisam ser consideradas. A liberdade absoluta. E isso permitiu que a Suécia avançasse, crescesse. Eles tiveram que definir uma política econômica para permitir que a Suécia encontrasse um espaço no capitalismo. Eles trabalharam excelências. O melhor aço do mundo é sueco, a melhor máquina fotográfica do mundo é sueca, a Hasselblad. Os melhores motores do mundo são suecos. E aí eles conseguiram um país pequeno de 8 milhões de pessoas, é menos do que a cidade de São Paulo. Um território que é pouco maior do que Sergipe, que me parece que ainda é o menor estado do Brasil. E se tornou uma potência econômica e criou uma sociedade de iguais. Então, por que a gente não pode fazer isso? Pode e deve, estamos atrasados, demorou, como dizem os cariocas, demorou. É preciso que, na nova leva, a gente tenha lucidez de definir essa perimetral da nossa democracia, o que precisa estar fora, que é inadmissível, o que precisa existir para que a gente consolide uma democracia no país. Isso é que eu acho que é o grande desafio para essa nova geração, para nós todos, né? Eu sou dos mais velhos dos vivos, tem os mais novos dos vivos, mas eu sou dessa geração que está aí tentando fazer coisas. Juca, eu tenho ainda mais 2 perguntas para você, só que nós estamos aqui no final dessa primeira parte da live. Eu queria saber se você aceita eu abrir uma nova live. Eu vou encerrar essa, vou salvar. E se você aceita, eu abrir uma segunda e a gente... Seria mais 1 hora? Não, seria mais 20 minutos, eu acho, no máximo. Sabe o que é? Eu sou baiano. Baiano já foi considerado do leste, mas, na verdade, nós somos nordestinos, com nossa personalidade específica. E hoje é São João, hoje é o dia de São João. Hoje é dia de São João. Ninguém quer jantar aqui em casa me esperando. Então, eu preferia que a gente fizesse uma segunda live. Outro dia. Outro dia? Porque olha, tá finalizando agora e eu só tenho mais 2 perguntas, tá bom? Então, eu já vou finalizar essa e vou abrir a outra, tá? Perfeito. Juca ainda não entrou. Juca? Tô aqui aguardando.
É isso, Rafael. Cada live uma aula, né? A gente... Eu tenho saído assim completamente maravilhado assim desses encontros. São encontros fantásticos com pessoas incríveis e confesso que tem sido a minha salvação nessa quarentena. Essa possibilidade de nós pensarmos um Brasil melhor, não é? Um novo projeto para esse país, ele se passa no campo do pensamento, não é? É a partir daí que a gente parte para as ações. E eu acho que o Juca fez apontamentos aqui bem importantes no que se diz respeito... O Juca acabou de entrar. No que se diz respeito à construção, né, político. Isso é muito importante. Um projeto inclusivo, de um projeto que contemple, não é, toda a população. Já sei, foi colocar os óculos, por isso que estava demorando, estava todo mundo aqui. Eu não sabia o que fazer. Juca, uma das questões que me chamou muito a atenção na época da campanha da presidenta Dilma, e eu sei que você percorreu todo o país nessa campanha, mobilizando e conversando com as lideranças do setor cultural. Eu lembro que uma questão que você sempre tocava era a questão da autocrítica. Eu lembro um encontro no Cinema Nosso, na Lapa, se não me engano. Eu estava presente, estava você, Alexandre Molon, várias outras lideranças do campo da cultura, e você defendia o tempo todo, né, autocrítica. A gente precisa ter autocrítica. Você sente que, por exemplo, dentro do Partido dos Trabalhadores existe essa autocrítica, Juca? Existe. Qualquer pessoa minimamente perspicaz percebe que o saldo dos governos do PT, os 2 de Lula e o 1,5 ou 1 ano da presidenta Dilma, tem um saldo absolutamente positivo. Qualificamos a democracia no Brasil. Permitimos que, no ambiente democrático, direitos fossem institucionalizados. Direito das mulheres, direito dos negros, direito dos homossexuais, direitos de setores da sociedade. Desenvolvemos políticas públicas como Luz para Todos, para uma parcela da população que chegava às 6h30, 7h, tinha que ir dormir porque não tinha luz em sua casa, na área rural. Água para Todos, nas regiões onde falta água, o semiárido e outras regiões. Fome Zero, que é um programa que é admirado no mundo inteiro e que eu acho que vai evoluir mais cedo ou mais tarde para essa renda básica que o nosso querido Suplicy tanto batalha. Então, a noção, a ideia, o sentimento de igualdade marcou esses governos. Nós, na cultura, construímos pela primeira vez políticas públicas que significavam a responsabilidade do Estado democrático para com o desenvolvimento da cultura e com a democratização do acesso. Agora, erros foram cometidos. É normal. Quem disser que não cometeu erro, ou você está falando com Deus, ou o cara está mentindo. Então, principalmente depois de 8 e 4, 12 e 13 anos de experiência inovadora, ousada, de dar significado profundo à democracia brasileira. Fizemos foi coisa, e o povo sabe disso. Mesmo cercados pela mídia, com essa manipulação gigantesca da opinião pública, com o Lava Jato meio que endossando essas fake news, criou um desgaste, mas eu não me refiro a isso quando falo
eu me refiro ao seguinte: as políticas econômicas nossas resistem no tempo ou nós vamos ter que modificá-las? Como manejar e administrar a sétima economia do mundo e, ao mesmo tempo, construir possibilidade de distribuição de renda? É possível construir democracia com esse nível de mídia monopolizada, de comunicação monopolizada que a gente tem no Brasil? É possível construir nas nossas cidades um ambiente de respeito a todos, com a polícia que nós temos, que é uma sobrevivência do período autoritário, com um nível de assassinato de jovens e crianças populares que moram nessas periferias e nas favelas no Brasil? Por que não ampliamos um pouco mais, porque há terra para isso, a reforma agrária do país, para que a gente definitivamente pudesse ter uma renovação da nossa agricultura a partir de uma nova frente, que é a agricultura familiar, cooperativada, a partir desses assentamentos. Eles estão dando um banho agora. O Brasil está se tornando o maior produtor da América Latina de produtos orgânicos, graças a esses acampamentos do MST. Então é o seguinte, eu acho que a gente poderia ter ido mais longe. A gente poderia ter feito certos movimentos ousados que, evidentemente, teria uma certa reação, mas consolidaria no nível maior a democracia. Eu não vejo autocrítica como os cristãos veem, uma certa autoflagelação. Autocrítica é dialética, é o seguinte, é a tese, a antítese e a síntese. E a antítese é a reflexão crítica que contém a negação de elementos da tese. Então, é preciso reconstituir um programa democrático no país. É preciso. O Brasil do século XXI precisa de um novo programa. É preciso que as esquerdas, incluindo o PT, se renovem ideologicamente. Eu outro dia disse uma coisa que eu vou repetir algumas vezes, porque eu achei que foi dito na hora, mas caiu como uma luva. O impeachment da Dilma nos pegou obesos ideologicamente e sedentários programaticamente. É nesse sentido que eu vejo incorporar novas sensibilidades, novas análises, novas abordagens sobre o que já fizemos e que poderia ter sido feito melhor. Isso eu não tenho medo disso. O Papa não admitiu. O Papa Francisco, que é uma grande figura do cenário mundial, mesmo para os não católicos, é um líder mundial. Sim. Ele não admitiu que existia pedofilia generalizada na igreja. Olha que ele não disse, tem um casinho ali, foi o bispo. Não, a pedofilia é uma prática generalizada na igreja, que ele, inclusive, associa ao celibato. Ele destruiu a igreja, enfraqueceu a igreja. Pelo contrário. Não, fortaleceu. A igreja católica renovou. É hoje um player mundial importante. Quando o Papa fala, tem peso, apesar dele não ter divisões, como o Stalin uma vez remarcou. Uma vez falaram para ele, Stalin, o Papa tem tal opinião que é contrária a gente. Aí Stalin perguntou, quantas divisões tem o Papa? Mas ele, acho que com essa afirmação, concentrou excessivamente no poder militar. O poder, no século XXI, passa pela narrativa, pela capacidade de apresentar alternativa para a humanidade, que enfrente os grandes problemas da humanidade de frente. Muitos deles já não são mais possíveis serem varridos para debaixo do tapete. Então, eu sou absolutamente a favor
da renovação permanente, porque o tempo que a gente vive é muito acelerado. Você dorme num século e acorda em outro. Você dorme numa era, o nego mexe aí uma coisa e já é outro quando você acorda. Isso tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que de tédio a gente não morre, porque as coisas estão andando, novas demandas, novas sensibilidades, nova maneira de ver o mundo, novas possibilidades de convivência afetiva, amorosa entre os seres humanos, independente das diferenças de cor de pele ou da língua que fala, ou coisas desse gênero. Nós nascemos para ser grande. É como disse Gilberto Gil numa entrevista que está circulando na internet. A entrevista dele tem mais de 20 anos. Ele disse: pensa o Brasil como uma potência de novo tipo. Não essas potências militares que ficam dizendo o que os outros têm que fazer e impondo suas opiniões. É uma potência amorosa. Construir uma nova coesão no mundo, um novo sentimento de pertencimento à humanidade. E o Brasil tem vocação para isso. Lula conseguiu sinalizar esse tipo de personalidade que o Brasil teria no concerto das nações. A política externa nossa, além de trabalhar nossa soberania, trabalhou a amizade e a cooperação entre os povos. Toda vez que a gente entrava numa bola dividida, era para ajudar. Foi genial aquele movimento no Irã que preocupou os Estados Unidos, porque não eram eles que estavam fazendo, mas conseguiu chegar a um meio termo onde todos cediam um pouco. O Irã deixaria de ter a bomba atômica como meta, mas poderia disponibilizar para fins pacíficos a tecnologia. O que foi feito pelo nosso Ministério das Relações Exteriores na época de Lula, no conflito do Oriente Médio, o tratamento que Lula deu na relação com os nossos irmãos latino-americanos. Eu me lembro que quando o Evo Morales nacionalizou o petróleo, a exploração e o refino de petróleo, saiu nos grandes jornais brasileiros que Lula era frouxo, que precisava concentrar tropas na fronteira com a Bolívia. E Lula disse: não, nós não temos direito de ter o monopólio estatal do petróleo no Brasil, não temos direito de ter a Petrobras. O erro do Brasil foi ter permitido que a Petrobras na Bolívia se comportasse como uma grande empresa de petróleo, igualzinho que as americanas. Então, essa construção gera respeito, gera amizade, gera confiança, gera liderança. E internamente também. Ninguém foi molestado por delito de opinião, nem se falou. E nem me lembro, eu fui ministro durante um tempo e vice-ministro, secretário executivo durante 6 anos. Nunca vi se falar no Ministério da Cultura ou no governo em delito de opinião e necessidade de censurar. Pelo contrário, vou contar uma história aqui que para mim foi ótima. Eu desopilei o fígado. Eu, participando de um debate na Folha de São Paulo, que é o jornal mais vendido do Brasil, um dos editores disse que achava uma licenciosidade do Ministério tratar o funk da mesma maneira que a gente tratava outros gêneros musicais. Aí eu aproveitei e tirei um sarrozinho e disse: os liberais brasileiros querem nos induzir a uma espécie de dirigismo cultural. O funk é o gênero musical preferido pelas juventudes periféricas do Brasil inteiro. Como é que eu vou cercear o funk e tratá-lo como algo menor? Eu conheci, tenho muita admiração por um padre que vem da época da Igreja dos Pobres, é João 23, né? Aí ele trabalha na periferia de São Paulo. E uma vez, quando ele viu esse debate, ele disse para mim o seguinte: se eu chamo os jovens para uma reunião, vem 50. Se o hip hop chama, vem 500. Se o samba chama, vem 5.000. Mas se o funk chamar, vem mais de 50.000.
Aí eu disse, padre, então está na hora de trazer o funk para a igreja. Ele tinha medo do lado ostentação do funk, que é um lado político, é o jovem excluído de tudo, quer ter acesso às benesses do capitalismo, quer ter mulher bonita ou namorado bonito, quer ter casa com piscina, quer poder consumir um carrão. Não é meu projeto de felicidade. Mas quem é que tem direito de dizer você não tem nada e não tem nem o direito de sonhar? Então, o funk é um pouco um canal despolitizado de uma demanda política, que é o acesso à riqueza. Então, não dá para brincar quando você tem responsabilidade social. Você tem que analisar na profundidade as coisas. E nós fomos... Sim, aí uma outra jornalista virou para mim e disse assim, para me provocar, porque essa altura eu já tinha manifestado minha posição. Então, ministro, o senhor acabou de falar que vai fortalecer o teatro municipal e a música sinfônica, então vai ser mais música sinfônica e menos funk. Eu disse, não, senhora, vai ser do funk a música sinfônica. Esse é o nosso conjunto criativo. Isso foi Lula. Nós éramos parte de um governo e tínhamos consciência de que, além de criar o melhor ambiente para o desenvolvimento cultural do país, e isso implicava liberdade absoluta de expressão, fomento, incentivo e financiamento por parte do Estado da dimensão da cultura que não pode, nem é mercantilizada e o capital não tem interesse em investir, porque não dá retorno. Sabe, quando nós chegamos ao governo, Lula eleito pela primeira vez, Gil ministro, nós pedimos ao IBGE e o IPEA números da cultura. Nunca o Ministério da Cultura tinha pedido dados a essas duas instituições que fazem o censo e estudos numéricos da sociedade brasileira. Nunca. Nós fomos os primeiros. O que veio desses estudos não nos surpreendeu, mas deu uma dimensão da desigualdade do acesso à cultura no Brasil. Mais de 80% dos municípios brasileiros não tinham um cinema, um teatro, uma biblioteca pública. Mais de 80% dos municípios brasileiros. Só 13% dos brasileiros iam ao cinema alguma vez por ano. Só um pouco mais de 5% já tinha entrado, de brasileiros e brasileiras, tinha entrado no museu em sua vida. Um pouco mais de 5%. O percentual de livro lido no Brasil é 1,7 livro per capita ano. É um escândalo isso. Esse índice do livro é menor do que a maioria dos países pobres da América Latina. Então é o seguinte, é preciso ter uma visão generosa de desenvolvimento cultural que garanta que o país vai ter a sua dimensão simbólica amplificada a partir da criatividade e do investimento dos brasileiros e brasileiras de todas as regiões do país, de todas as classes sociais, de todas as matrizes étnicas. E temos que ter uma responsabilidade enquanto Estado democrático de facilitar o acesso, de universalizar o acesso à cultura. Sabe que boa parte dos músicos brasileiros não sabem ler partitura, porque não tiveram acesso à formação. Boa parte é autodidata. Como é que a gente pode construir um país assim? A cultura e a arte é necessária para o desenvolvimento de uma subjetividade complexa, capaz de entender o mundo, de se inserir no século XXI de forma criativa e feliz. Eu não vejo só o lado funcional. Eu falo da felicidade coletiva, da possibilidade das pessoas terem prazer na vida, terem alegria, se sentirem pertencentes a um país que olha para eles com generosidade. É tudo isso. Então, quando eu falo da necessidade de uma reflexão crítica, não é essa coisa
nem é isso que a direita fica tirando sarro do PT. Ah, o PT não fez autocrítica. Eles já fizeram alguma autocrítica na vida? Nem a centro-direita, que foi varrida do mapa da política pela extrema-direita de Bolsonaro, e estão atordoados até hoje. Não sabem o que fazer. Porque perderam o lugar, porque chegou um pessoal capaz de atender às demandas e necessidades do grande capital sem um plurido. É isso, irmão. É isso. Tem um amigo meu, que eu não vou dizer o nome, porque ele é uma pessoa pública, outro dia me mandou o zap. Você está muito entusiasmado, me contamine. Meu entusiasmo é pela batalha. Eu não gosto de ver as pessoas, eu estou triste, eu estou deprimido. Que triste nem deprimido, é isso que eles querem. Nós temos que ir para a guerra mesmo, para a batalha, defender a democracia brasileira, os interesses do povo brasileiro, defender a soberania do país, defender a cultura e a arte, a liberdade que nós conquistamos, que ainda é pouca. Outro dia um amigo também viu uma live minha, eu já fiz, essa talvez seja a 49ª live que eu estou fazendo. Ele disse assim, mas Juca, você fala em democracia, a gente nunca teve uma democracia? Teve. Quando a gente perde, a gente percebe que imperfeita, ainda impregnada de autoritarismos, de desigualdades, de preconceitos, de discriminação. E temos que aprimorar. A democracia permite o aprimoramento social das relações, das condições de vida, na paz, através dos processos que desaguam no parlamento, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, e que também, no momento eleitoral, a população define suas prioridades. É isso, temos que retomar esse caminho. E a arte, ela tem um papel fundamental nessa construção, não é, Juca? Isso Não há humanidade sem arte e cultura. Não há humanidade sem... nem sociedade sem dimensão simbólica. Você sabe que lá nos direitos humanos da ONU, depois da Segunda Guerra, está lá direitos culturais. Só que os direitos materiais são tão prementes que a gente nem chega àquele item ali, mas há um reconhecimento que não é da agora, de que a cultura faz parte das necessidades básicas, como comida, saúde, moradia, e é preciso, para civilizar o país, para torná-lo mais humano, é preciso que a gente dê corda aos nossos artistas, crie um ambiente favorável à criação. Quanta contribuição eles já deram para o país? Desde que o Brasil é Brasil, os artistas têm dado sua parte na construção desse país. Na pandemia, eu estou em casa, né? Espero que vocês também. O dia assim, mais emocionante, minha mulher é médica, ela sai, todo dia vai para o frontline do combate à pandemia, e eu fico aqui com 2 filhos, um de 9 e um de 19. E um dos dias mais emocionantes, eu acordei, fiz o café da manhã e fui ver os jornais da manhã, vi uma artista, uma cantora lírica de São Paulo, armar na varanda uma amplificação caseira e cantou a Baquianas número 5 de Vila Lobo para os seus vizinhos. Eu fiquei numa emoção, porque eu acho essa música uma das mais bonitas músicas que eu conheço. Desde quando eu vi pela primeira vez, me emocionou profundamente. E eu fiquei emocionado de ver como a arte é mágica em criar um ambiente humanizado, onírico, mesmo sob uma pandemia. E isso faz parte da história. A arte é um auxiliar nos combates sociais, a arte ajuda a construir as utopias, a arte ajuda a você desenvolver um senso crítico das mazelas da sociedade em que você vive. A arte dá prazer, a arte complementa os sentimentos amorosos que você tem, porque dá uma dimensão
maior ainda do que a que você, sem ela, chega a ter. Então, não dá para pensar, e não dá para pensar o Brasil sem arte, sem cultura. Essa complexidade da diversidade cultural brasileira, essa riqueza, tudo isso é patrimônio. Não, sabe por que eu sou otimista? Porque o Brasil é bem maior do que esse projeto medíocre, nefasto, boçal, ignorante. O Brasil é bem maior. E uma das dimensões dessa grandeza é a arte e a cultura. Como é a ciência, como são nossos estudiosos e cientistas de todas as áreas, inclusive as áreas que incomodam aquele que foi ministro e que fugiu correndo para os Estados Unidos para não ser preso. Os artistas têm um lugar especial e não adianta questionar, porque é o povo que consagra essa importância da arte e da cultura. E acho que isso está acontecendo na pandemia, porque as pessoas estão lendo bastante, as pessoas estão vendo filmes, vendo peças, transmissões online. Quer dizer, a arte ela é o oxigênio nesse momento de angústia. A arte ela é a porta da liberdade para essas pessoas que estão confinadas. Então, eu fico muito otimista e feliz assim com a tua fala, porque é justamente no que eu acredito. E eu acho que é com essa alegria, é com essa pulsão que nós precisamos ganhar as redes, as ruas e retomar esse país e construir um novo projeto. É isso. E não vai demorar, hein? Eu sinto que a energia positiva do país está solta. Saímos da perplexidade. É preciso que os partidos acompanhem e cumpram o seu papel de dirigentes políticos. O país é muito criativo, mas na política nós somos ainda aprendizes. É preciso que os partidos envolvam suas expertises para colocar a democracia como uma possibilidade real a curto prazo. Isso eu acho que é a grande tarefa dos partidos no momento. Muito bem, Juca. Então, com essa sua fala brilhante, vou encerrar então esse encontro nessa noite especial, de uma conversa inspiradora, uma verdadeira aula de cultura, de cidadania, de gestão, de pensamento, não é? Do que se entende como país, e com a cultura aí, né? Na centralidade desse projeto. Muito obrigado, Juca, muito obrigado por essa não agradeça, contribuição. não, que estamos juntos. Eu sou por essa contribuição valiosa. Eu acho que você traz dados e informações muito importantes para a minha e para outras gerações, e é isso que vai nos alimentar a contra-atacar essa onda obscurantista que assola o país. Nós não vamos deixar. E eu acho que as lives estão cumprindo um papel importante de canal para inteligência, para reflexão, para lucidez. A soma de todas essas conversas que estão acontecendo no Brasil nesse momento é o que vai criar a base da construção de um caminho democrático para o país. Eu acho lindo que tanta gente esteja tendo coragem de falar, de dizer sua experiência. Nenhuma experiência é desprezível. Nenhum ponto de vista deve ser deixado de fora. Há a possibilidade da gente fazer uma grande síntese nacional, popular e democrática. E acho que as lives são uma grande invenção. Então, em vez de você me agradecer, eu é que tenho que lhe agradecer pelo convite. Imagina, Juca. Tem uma pessoa que colocou uma pergunta aqui, mas eu não sei, gente, se dá tempo assim da gente perguntar aqui. Ele colocou aqui: Juca, nós do audiovisual reconhecemos seu legado. Agora estão querendo meter a mão no nosso dinheiro, do FSA, que virou exemplo de investimento público através da Ancine. Há esperança de continuidade? Claro.
esse governo não vai ficar a vida toda. Enquanto esse governo tiver, só se nós conseguirmos que o Parlamento, o Ministério Público e o STF obriguem-os a cumprirem suas responsabilidades. Senão, eles vão tentar boicotar, destruir. Estão tentando destruir a Ancine, esse fundo, o Fundo Setorial do Audiovisual. Estão tentando destruir toda a política de cinema. Estão tentando destruir o IFAM. Estão tentando destruir a Palmares. Estão tentando destruir a Casa Rui Barbosa. Então, eles são nefastos. Eu não acredito numa solução definitiva enquanto esse governo estiver aí. Enquanto esse governo estiver aí, é resistência, é conquistas localizadas, e nós temos aliados. O Congresso começa a cumprir seu papel positivo. O STF também, alguns juízes. Então, vamos nessa. Vamos... O povo é quem faz a hora. Tá certo. Juca, muito obrigado. Uma ótima noite para você. Obrigado também. Espero que logo a gente esteja junto aí, se abraçando, conversando e confabulando aí. Beleza. Um grande abraço, querido. Abraço também. Abraço para todo mundo aí que acompanhou. Obrigado, gente. Essa live vai ficar também disponível no IGTV e depois eu vou subir ela para o YouTube, tá bom? É isso aí. Tá, um abraço. Me mande o link. Me mande o link. Vou te mandar o link. Me pedindo, tá certo. Beleza, vou te mandar o link. Um grande abraço. Tchau, tchau. Viva São João. Viva São João.